Então, voltei. Vamos lá. Vamos pegar o material que vocês copiaram, por favor. O que eu botei no arquivo para que vocês pudessem copiar no caderno. Pegaram? Então, vamos lá. Pegue um lápis, uma caneta, que nós iremos fazer igual a gente faz em sala. Iremos marcar, anotar tudo nessas frases aí. Ok? Vamos lá. Eu botei no nosso material que a voz passiva é uma construção sintática em que um objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito. Isso nós vimos lá na nossa última frase, né, na nossa última oração. É a maneira de como o verbo se expressa em relação ao sujeito, que no caso da passiva, ele sofre ação. Isso eu coloquei lá e eu coloquei várias outras orações. Eu coloquei a primeira oração. Os filhotes foram descobertos pelo jardineiro. Então, os filhotes é o sujeito. Esse sujeito está o quê? No momento, recebendo a ação. Ele não está praticando, ele está recebendo a ação. E foram descobertos é um verbo na voz passiva. Por que eu coloquei aqui verbo na voz passiva? Porque nós iremos perceber que tem uma locução verbal, formada por dois verbos, o auxiliar e o principal. O bolo foi comprado pelos funcionários. O bolo, sujeito, esse sujeito, ele recebe a ação, então ele é um sujeito paciente, né? E foi comprado, novamente, o verbo na passiva, por quê? Auxiliar e principal, locução verbal. A casa da mãe foi reformada pelo filho. Novamente, a casa da mãe, um sujeito que está recebendo a ação, e o verbo na passiva, que é a locução verbal formado por um verbo auxiliar e o verbo principal. Até aí, ok. E eu coloquei uma observação. A voz passiva também pode expressar a mudança de perspectiva de uma cena, ocultando os responsáveis por uma determinada ação. Esse tipo de construção faz com que os culpados não sejam comprometidos. O banco foi roubado. Nós temos o sujeito, o banco, e foi roubado. O banco, sujeito que está recebendo a ação, então o sujeito paciente, e foi roubado, verbo na passiva, que quer dizer locução verbal. Mas eu não tenho mais nada. Por quem? Foi ocultado. Os remédios foram manipulados. Os remédios, novamente, sujeito paciente, porque é um sujeito que recebe a ação, diferente daquele ativo que pratica, né? Então, ele recebe a ação e foram manipulados. É o meu verbo, que está lá, indicador de passivo. Por quê? Verbo auxiliar, mas verbo principal, locução verbal. Ok? Até aí, tudo bonitinho. Lembramos da voz passiva. Mas aí eu já apresento para vocês a voz passiva analítica. Quando é formada por verbos compostos ou locução verbal, o verbo composto ou locução verbal, como eu queira chamar. Ela segue a seguinte estrutura: verbo auxiliar, ser ou estar, mais particípio do verbo transitivo, né? Porque ali eu preciso de um verbo transitivo para poder fazer todo o esquema da passiva. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui duas orações. Os treinos serão executados pelos veteranos, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer: quem é o meu sujeito? Digam para mim, quem é meu sujeito? Os treinos. Então, anotem, sujeito. Lembrando que ele é um sujeito paciente. Então, eu posso colocar aqui sem nenhum problema. Serão executados pelos veteranos é o nosso predicado.
Não estou nem falando de predicado para não confundir. Então, vamos lá. O restante da oração é o predicado. Ok. Serão executados é aquele meu famoso, o verbo está na passiva. Por quê? É uma locução verbal. Locução verbal. E essa locução verbal está me trazendo o quê? Um verbo auxiliar. Esse daqui, ó. Verbo auxiliar. Serão, lembraram? O que eu coloquei no material? Verbo ser ou verbo estar? Verbo auxiliar. Mas o verbo principal no particípio. Professora, agora eu parei, eu não lembro como é que é o particípio. Então, vamos lá. Temos 3 formas nominais. Verbo no gerúndio, que é aquele ando, indo, comendo, andando, falando. Temos no infinitivo amar, ó, terminação AR, beber, ER, partir, IR. E o particípio, com a terminação ado, ido, então partido, executado. Então, aqui estamos tratando de um verbo no particípio. Então, meu verbo principal no particípio. Perceberam? Quando eu falei, naquele momento, locução verbal, para ser voz passiva analítica, eu tenho que ter um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Sem isso, eu não encontro. E eu encontro mais 2 coisas pela frente. O que são? A presença da preposição. Aqui, ó, preposição, que é pelos. E a presença de veteranos. Veteranos será o quê? O agente da passiva. O que significa o agente da passiva? Aquele que praticou a passividade do sujeito. Ok? Na minha segunda oração, a mesma coisa. Eu tenho um sujeito paciente. Quando eu falo a professora será homenageada pelos alunos. A professora, um sujeito paciente. Eu tenho uma locução verbal que será homenageada. Locução verbal. Lembrando que essa locução verbal será o verbo auxiliar, que é o verbo ser ou o verbo estar, mais o verbo principal. Onde? Verbo principal no particípio. Ok? Então, a minha locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Pelos alunos. Pelos é preposição. Eu sairei da frente para que vocês possam copiar. Espero que dê para enxergar. E alunos, agente da passiva. Lembrando, por que agente da passiva? É ele que irá praticar a ação no sujeito paciente, aquele que recebe a ação. Até aqui, ok? Voz passiva analítica completa. Então, como que eu posso colocar isso?
Eu quero que vocês coloquem, eu não tenho aqui minha caneta vermelha, como eu gosto de fazer bem colorido, né? Eu não estou com a minha caneta vermelha, mas eu vou botar de preto e eu quero que vocês coloquem em destaque, tá? Por favor, em destaque. Como é que é construída a voz passiva? Então, eu vou botar assim para que possa chamar bastante a atenção de vocês. Vai ser sujeito paciente, mais a locução verbal. Ou melhor, vou botar assim, mais verbo ser ou estar, mais verbo particípio, mais preposição, mais quem? Agente da passiva. Meu quadro é pequenininho aqui, mas eu acho que deu para que vocês pudessem compreender. Como é formado a voz passiva analítica? Vamos lá, oitavo ano. Essa daqui é a forma comum. Sujeito paciente mais verbo ser ou verbo estar mais verbo particípio mais preposição mais agente da passiva. Ok? Essa é a forma mais comum de vermos. Então, tem uma locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal no particípio, estou falando de uma voz passiva. Então, por favor, copiem, anotem direitinho. Caso tenham dúvidas, por favor, perguntem, mandem lá direitinho. Rapidinho, no material eu coloquei eu coloquei lá, observação. Além do verbo ser, existem outros verbos auxiliares que podem aparecer na voz passiva analítica. Então, o que eu vou pedir? Eu coloquei 4 orações. O museu ficou deteriorado com o tempo. Fernando estava protegido pela máscara de rosto. A cantora foi premiada no evento de abertura e a casa foi decorada pela arquiteta. Eu quero que vocês façam a classificação igual eu fiz aqui, dessas orações, ok? Quero que vocês façam a classificação dessas orações que estão no caderno, que eu passei. Porque na próxima aula, assim que nós iniciarmos, eu vou fazer a análise dessas orações. Tudo bem? Certinho. Compreenderam? Professora, eu tenho que ter... eu posso ter simplesmente... A professora será homenageada? Sim, a minha construção é uma voz passiva analítica, numa boa. Não vai ter a preposição e nem o agente da passiva, igual nas orações acima que nós lemos. Você não tem aquela indeterminação, não sabe quem foi a pessoa, o ser que praticou. Ok, mas perceba o que vai estar lá, o sujeito paciente e a locução verbal. Isso não pode faltar, ok? Senão a gente não consegue identificar a voz passiva analítica. Então, eu irei para um outro vídeo com a voz passiva sintética. Até daqui a pouco.